gente fala mais sobre esse assunto, né, que é o principal assunto da semana, essa discussão em torno da vacinação de crianças contra a Covid-19, mesmo depois da recomendação da aprovação da Anvisa da vacina da Pfizer para esta faixa etária. Então, a gente vai conversar agora com 3 especialistas. Dr. Marco Aurélio Safadi, que é infectologista e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Ana Escobar, né, que é pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP. E também a doutora Carla Domingues, que é epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para conversar com a gente. Desejo a vocês um Feliz Natal. E vou começar já perguntando à doutora Ana Escobar, qual é a sua visão, doutora, que lida com crianças há tanto tempo, sobre a imunização desta faixa etária, e depois a gente vai avançando com outras questões que envolvem mais esse imbróglio do governo federal. Bem-vinda. Muito obrigada, Evandro. Bom dia a todos e Feliz Natal, né, Carla, Marco Aurélio, Evandro e todos que estão nos vendo. Hoje é um dia muito especial para todo mundo, né? E, gente, olha, o assunto é muito importante e é essencial para as crianças. A vacinação é absolutamente necessária, pessoal, nas crianças, em todas as faixas etárias, mas nas crianças a gente tem aí o nosso Programa Nacional de Imunização, que, insisto em dizer, é dos melhores do mundo, tá bom? Nossas crianças já começam a ser vacinadas na maternidade. A partir daí tem uma série de vacinas que devem ser feitas e não há razão nenhuma para a gente não conseguir esse Programa Nacional de Imunizações com a vacina da Covid. É uma vacina segura, pessoal, é uma vacina eficaz. O mundo inteiro está usando essa vacina já nas crianças, a gente já tem dados da vida real, do que aconteceu mesmo, de segurança dessa vacina. Então, aí todos vocês, pais, que nesse dia de Natal estão nos ouvindo, vou falar para vocês, quando a vacina chegar, deem aí, de fato, o melhor presente que vocês podem dar para os seus filhos, que é a vacina. Todas as vacinas, especialmente essa daí contra a Covid-19. É isso aí, não tem nem o que discutir, não tem nem o que pensar, tá bom? Doutor Marco Aurélio, né, as sociedades foram consultadas também, né? Inúmeras sociedades foram consultadas, os médicos, o próprio CETAI ali, né, que está à disposição do Ministério da Saúde, criado pelo próprio Ministério da Saúde, votando de forma unânime a adoção dessa vacina. Como que o senhor avalia, também fazendo parte de uma sociedade, essa decisão então do Ministério da Saúde de se esperar ou de se exigir, né, uma comprovação médica, um encaminhamento médico para as crianças? Parece um pouco controverso diante de todas as consultas que foram feitas tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela própria Anvisa, que também ouviu essas sociedades. Bom dia, Evandro. É um prazer estar aqui com você, com todos que nos acompanham e com as minhas queridas amigas Ana e Carla, quem aqui eu mando um carinhoso abraço aí de Feliz Natal. Evandro, seu posicionamento é perfeito e acho que a Ana já expressou a opinião da comunidade científica. Eu participei, né, desse debate, não só como membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, representando a Sociedade Brasileira de Pediatria em alguma dessas reuniões, mas também como membro do Comitê Assessor de Imunizações do Ministério da Saúde, papel que exerço há mais de uma década, né, e sempre de forma, vamos dizer, muito presente em todas as discussões. Eu estou vendo aqui a carinha da Carla, né? Para quem não sabe, a doutora Carla comandou com maestria, né, o Programa Nacional de Imunizações por muito tempo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela e ela sempre exerceu isso de forma precisa e brilhante. Eu acho que o que nós temos de evidências, Evandro, como destacou a doutora Ana, são pontos que são inquestionáveis. O adjetivo que melhor expressa essa hesitação, né, esse cenário que nós temos vivido nessas últimas 2 semanas é incompreensível. Eu não consigo compreender o que motiva esse tipo de cenário, esse tipo de discussão. Isso leva a uma perda de tempo, a uma perda de energia, fragiliza a confiança da população de uma forma geral
cria dúvidas na cabeça das pessoas, a gente tem muita clareza em relação aos dados científicos. Os dados mostram de forma clara que a vacinação, tanto nos adultos como nos adolescentes e agora também nas crianças, tem exercido um papel precípuo daquele que, na minha opinião, é o principal objetivo dessas vacinas, Evandro, que é prevenir complicações e formas graves da doença. É isso que as vacinas têm proporcionado, né, tanto nas experiências dos estudos controlados, como nas experiências de mundo real que a gente tem visto. E os dados de segurança mostram um perfil absolutamente aceitável, muito em linha com o perfil de segurança que a gente conhece de diversas outras vacinas que fazem parte do nosso calendário há muitos anos e que têm demonstrado o seu importante papel no que diz respeito a eliminar, controlar ou reduzir a carga de algumas doenças. As vacinas exercem esse papel de forma muito individual. Algumas têm até o poder de eliminar doenças, outras não, né? Que é o caso da Covid-19. A gente sabe que essas vacinas de primeira geração não conseguirão eliminar o vírus, né? Pelas evidências que a gente tem hoje, mas elas conseguem sim controlar a carga da doença, diminuir hospitalizações, reduzir transmissão. Portanto, esse é um ponto adicional dessas crianças, além de protegê-las diretamente, ao vaciná-las, não só você está reduzindo o risco de elas apresentarem complicações, sequelas, hospitalizações e até mesmo mortes, mas você também reduz o risco de transmissão dentro da comunidade. Você aumenta o universo de pessoas que, de alguma forma, oferecem obstáculos à transmissão do vírus. Então, os dados, em resumo, Evandro, são absolutamente claros, na nossa opinião, e à luz das evidências atuais, neste contexto epidemiológico que a gente tem hoje, com a chegada de uma variante que é de fato mais transmissível, né, e que, portanto, vai circular com mais intensidade entre não vacinados, proporcionar esse benefício às crianças, né, me parece um passo claro, inequívoco e oportuno. Bom, você que nos acompanha aqui na CNN Brasil, se quiser participar deste debate que a gente está fazendo aqui, você pode mandar sua pergunta na hashtag CNN Sábado. Estou de olho nas redes sociais, aqui no Twitter, e aí eu repasso, né, essa pergunta aos nossos entrevistados. Doutora Carla Domingues, a gente viu o Ministério da Saúde abrindo uma consulta pública, mesmo com a Anvisa recomendando, com as sociedades brasileiras dizendo que a vacina também é eficaz, eficiente, segura para crianças com idades entre 5 e 11 anos. A senhora, que por tanto tempo esteve à frente, né, do Plano Nacional de Imunização, já viu algo deste tipo ser feito? Ou como vê a necessidade de se consultar a população para colocar uma vacina à disposição no PNI? Bom dia, Evandro. Primeiramente, desejar um Feliz Natal para todos vocês. Um dia especial estar aqui junto de dois amigos, o Marco e a Ana, e colocar a minha perplexidade desse ato irresponsável que o Ministério da Saúde está fazendo. Consulta pública para a população definir se quer ou não uma vacina que, como já foi dito, segura e eficaz, que vai proteger a saúde das nossas crianças, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que define, né, que a vacinação é um direito da criança e uma obrigação dos pais e um dever do Estado garantir essa vacinação. Então, agora nós estamos colocando em dúvida um programa de vacinação que ele é exitoso, que inclusive pode confundir a população para as demais vacinas. Será que se essa vacina tem essa necessidade do pai decidir se quer ou não se vacinar? Para as demais vacinas, que doenças que já estão eliminadas ou controladas, será que eu também não teria que fazer uma consulta pública para que os pais decidam se querem ou não vacinar os seus filhos? A vacinação, Evandro, é um ato individual que vai proteger a saúde da pessoa, mas também é um dever do cidadão, porque quando eu me vacino, me protejo a minha saúde, eu protejo a saúde das pessoas que indiretamente estão ao meu redor,
os irmãos menores que não poderão ser vacinados, os avós que já foram vacinados, mas que têm algum comprometimento de saúde e que podem se infectar novamente, alguns parentes que têm uma doença grave e que não podem ser vacinados. Então, é uma decisão fundamental como ação de saúde pública. E a gente espera que o Ministério da Saúde seja o indutor de políticas que protejam a saúde da população e não que crie agora hesitação na população. É inadmissível isso que nós estamos vivendo nessa situação atual. Doutora Ana Escobar, Ministério da Saúde e Governo Federal usaram a informação de que as crianças foram as menos atingidas na pandemia pela Covid-19 ou que tiveram menos mortes neste grupo de crianças com essas idades para se levar a uma consulta pública, para se adiar um pouco a implementação desse grupo no Plano Nacional de Imunização. Como que a senhora olha para as crianças na pandemia? De que forma que elas foram atingidas também em relação a outras doenças que costumam colocar as crianças em hospitais ou em atendimentos de saúde? Mas eu peço que que a senhora responda essa pergunta logo depois do intervalo. Vou fazer uma breve pausa e a gente já volta a conversar. Até já. CNN Sábado. 10h26 da manhã, o CNN Sábado está de volta e nós estamos agora fazendo um debate sobre a vacinação de crianças com idades entre 5 e 11 anos, sobre a decisão do Ministério da Saúde de fazer uma consulta pública com toda a população para entender de que forma que ela pensa sobre a vacinação desse grupo e também sobre a decisão do governo federal e do Ministério da Saúde de não acatar a recomendação da Anvisa imediatamente. Então estão aqui comigo o Dr. Marco Aurélio Safadi, que é infectologista e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, também a doutora Ana Escobar, pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Carla Domingues, epidemiologista e também ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Doutora Ana Escobar, antes do intervalo, eu perguntei à senhora sobre de que forma que a pandemia atacou as crianças, porque essa foi uma informação usada pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, para justificar o fato de não adotar imediatamente a vacinação para este grupo, de que as crianças morreram menos em relação a outras pessoas mais velhas. Como que a senhora olha para isso? Muito bom. Bom, esse argumento do governo federal de que as crianças foram menos atingidas é de uma ignorância gigantesca, como, aliás, todas essas atitudes que o governo federal tem colocado em prática agora, exemplo dessa consulta pública. Então, gente, vamos ver os fatos. É mais ou menos assim. Se a gente considera que 0,6% das crianças morreram em decorrência de Covid, isso significa que de 600 mil mortes, a gente tem em torno de 3 mil crianças que podem ter vindo a óbito, por conta da Covid-19. Esse número é pequeno? Claro que não é pequeno. É um número enorme, é um número grande, é um número gigante. Então, as crianças, sim, podem ter apresentações menos severas, mas as crianças também podem morrer. Então, esse argumento é absolutamente ignorante, é um argumento que não tem o menor sentido. Além do que, gente, a gente sabe o seguinte: olha, primeiro, quando as outras faixas etárias estão vacinadas, por exemplo, adolescentes de 12 anos para cima, adultos, idosos, o que acontece? Quem fica suscetível? Justamente as crianças. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a ver um maior número de casos justamente nas crianças que não têm vacina e que estão suscetíveis. Mais uma razão para a gente considerar esse argumento do governo ignorante. E outra coisa importante também é o seguinte, pessoal: enquanto todas as pessoas possíveis, o maior número possível de pessoas, crianças incluídas, não estiverem vacinadas, enquanto a cobertura vacinal não estiver alta, a gente não vai conseguir acabar a pandemia. Por quê? Porque enquanto houver pessoas suscetíveis, o vírus pode se multiplicar. E em podendo se multiplicar, a gente pode ter a formação de outras variantes, e algumas, inclusive, que seriam resistentes à vacina. Pronto, voltou todo mundo para estaca zero. Então, a terceira razão para mostrar a ignorância desse argumento do governo federal. Então, gente, temos sim que vacinar as nossas crianças, tá bom? Inclusive as crianças pequenas, assim,
que as vacinas forem liberadas, crianças de 2, 3 anos para cima, idealmente devem ser vacinadas. Até antes, né? A Carla pode dizer melhor aí, de 6 meses, né, Carla e Marco? Quanto antes puder, melhor para todo mundo. Doutora Carla, como que a senhora enxerga isso, né? Já que a doutora Ana passou a bola para a senhora, sobre essa imunização de crianças, inclusive menores dessa faixa etária? Por enquanto, nós ainda não temos registro da Anvisa para vacinar crianças abaixo de 5 anos, né? Os estudos clínicos estão acontecendo de várias vacinas e possivelmente, né, a médio prazo, nós teremos sim a oportunidade de fazer essa vacinação. Neste momento, o nosso foco tem que ser garantir a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Essa vacina já tem registro definitivo. O que significa isso? Que já passou por todas as etapas de avaliação de segurança, eficácia e qualidade. Portanto, nós podemos e devemos vacinar as nossas crianças. Este ano foram mais de 150 óbitos na faixa infantil, nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Nós não podemos achar que isso é normal, banalizar este número. São 150 vidas que podem ser evitadas se a gente vacinar as crianças. Nos Estados Unidos e a Europa, nós estamos vendo que 1/4 dos casos agora estão acontecendo em crianças. Como a Ana colocou, a gente vacina os adultos e não vacina as crianças, o vírus consegue transitar nessa população infantil e nós vamos começar a ter mais casos nessa população. Então, nós temos que nos antecipar e vacinar as crianças nesse momento. Doutor Marco Aurélio, em relação a outras doenças que atingem as crianças, qual que é o risco e o perigo da Covid-19? Muito importante esse ponto e foi alvo de uma análise que fiz recentemente e apresentei no Congresso Brasileiro. Eu busquei, Evandro, no ano que precedeu a introdução de algumas vacinas que foram recentemente implementadas no calendário de imunizações, qual foi o número de mortes em crianças e adolescentes abaixo de 19 anos de idade por meningite meningocócica, meningite pelo pneumococo, diarreia pelo rotavírus e a própria influenza no ano que surgiu a cepa H1N1 pandêmica, no ano de 2009, antes que tivéssemos a vacina implementada. Nenhuma dessas doenças, Evandro, vitimou número igual de crianças que a Covid-19. Então, o que eu tenho dito sempre, claro que o impacto dessa doença é menor nas crianças do que nos adultos, mas isso em absoluto deve nos distrair da relevância que essa doença tem na população pediátrica, não só de mortes e de hospitalizações, como de uma série de outros eventos que temos no nosso dia a dia de pediatra documentado. A síndrome inflamatória, que é uma das complicações da infecção por esse vírus em crianças. Aqui no nosso país, a idade média de acometimento da síndrome inflamatória é 5 anos de idade. Ela leva as crianças ao hospital, leva as crianças à unidade de terapia intensiva, vitima algumas dessas crianças e deixa sequelas. Isso não é negligenciável. Então, é um impacto, sim, relevante e, mais importante que tudo, passível de prevenção por vacinas, como já foi demonstrado nesses estudos. E doutora Ana, em relação às outras vacinas que as crianças precisam tomar, é preciso haver uma organização desse calendário ou elas poderiam tomar as vacinas, e inclusive a da Covid-19, ali em períodos muito próximos? Como que a senhora explica isso? É uma das dúvidas que chegou, inclusive, às nossas redes sociais. Muito bom, então. O nosso calendário nacional de imunização, nosso programa nacional de imunização, a Carla está aí para dizer, é perfeito, gente. Tem todas as vacinas que as crianças precisam. Muito bom. A partir do momento em que entrar essa vacina da Covid-19 para as crianças acima de 5 anos, a gente pode ver que vai ser muito fácil. Por quê? Porque no nosso Programa Nacional de Imunizações, a maior parte das vacinas são dadas antes de 5 anos, né? Então não vai ter problema nenhum de juntar 2, 3 vacinas, é só fazer realmente um esqueminha, né? A gente precisa ver os estudos aí, o intervalo ideal, se vai haver entre uma vacina e outra, mas acredito que no máximo de 15 dias de intervalo já está suficiente. Então, é só fazer uma adequação, um programa da vacinação e não vai ter problema nenhum de colocar essa vacina aí da Covid-19 para as nossas crianças maiores de 5 anos. É super tranquilo.
Doutora Carla, Ministério da Saúde dizendo que vai exigir uma recomendação médica ali, né? Praticamente uma receita médica para que a criança possa ser vacinada, algo que inclusive está sendo também já questionado pelo Supremo Tribunal Federal. Chegou até lá e agora o Ministério da Saúde vai ter de explicar por que está querendo tomar esse tipo de decisão. Como que a senhora vê o pedido ou a exigência de uma recomendação médica para que uma criança seja vacinada? Evandro, de novo, um absurdo completo, como nós nunca vimos isso na história do Programa Nacional de Imunizações. Uma vacina, quando ela é uma ação de saúde pública, ela já tem toda a segurança e a qualidade, né, a efetividade que demonstrada, que faz com que ela esteja implantada no Programa Nacional de Imunizações. Como é que nesse momento nós estamos colocando em dúvida essa segurança que a criança precisa passar por uma avaliação médica? Nós estamos falando, Evandro, de 20 milhões de crianças. Você imagina você ter 20 milhões de consultas médicas nesse momento, que a gente tem uma dificuldade enorme de acesso ao Sistema Único de Saúde. Nós estamos falando de a possibilidade de inviabilizar a vacinação justamente para a população mais carente, a população mais vulnerável, que mais vai precisar da vacinação, porque ela não vai conseguir essa prescrição médica, né? E principalmente porque ela é absurda, né? Nós não temos que pedir atestado médico para uma política pública, né? Nós temos que induzir a população a procurar o serviço de saúde o mais rápido possível para que a gente possa ter elevadas coberturas vacinais. Nós temos que facilitar a vacinação e não complicar. Doutor Marco Aurélio, o senhor faz parte, como o senhor citou, dos grupos que são ouvidos tanto por Anvisa quanto o Ministério da Saúde quando há decisões importantes a serem tomadas. Explique para a gente, né, qual que é o tamanho desse grupo ou qual a importância desse grupo para que as pessoas entendam a seriedade e a responsabilidade dessas pessoas, desse corpo técnico que hoje diz, sim, a vacina é eficiente, eficaz e segura para crianças. Evandro, gostaríamos de ter sido ouvidos com mais atenção, né? Especialmente nessas últimas semanas, por alguns setores, né, do Ministério. Eu entendo o seguinte, não há nenhuma dúvida que o Ministério da Saúde, a sua Câmara Técnica, é cercada por aqueles que realmente trabalham nessa área e dedicaram a sua vida à investigação, à pesquisa e aos aspectos das doenças infecciosas passíveis de prevenção por imunizações. Há neste grupo experts nas diversas áreas que permeiam a vacinação de crianças, adolescentes e adultos, tanto no sentido de indivíduos que são virologistas, indivíduos que são pediatras, indivíduos que são clínicos, infectologistas, imunologistas, indivíduos que participam de dúvidas e de esquemas programáticos de implementação da vacina na prática. Enfim, é um grupo que inclui verdadeiros especialistas nessa área e nesse tema e que tem assessorado o Ministério da Saúde há décadas, a despeito de qual é o governo que está aí. Esse é um grupo que vem junto há muitos anos, assessorando o Ministério nas práticas de imunização. Então, é muito importante ouvir esse grupo, né, porque é um grupo que, de fato, tem muita experiência no manejo desses programas e fato é que o êxito do Programa Nacional de Imunizações tem sido pautado por essas práticas públicas, por essas políticas de saúde pública implementadas há décadas nesse país e que lograram uma série de êxitos, como, por exemplo, durante muitos anos, a eliminação do sarampo, a eliminação da poliomielite, a eliminação da rubéola. Nós não temos um caso de rubéola registrado nesse país há mais de 5 anos. Então, são êxitos inquestionáveis, né, obtidos pelo Programa Nacional de Imunizações, graças a essas políticas de saúde pública. Doutor e doutoras, vou encerrando aqui, né, esse debate tão importante para esse momento, em que as crianças estão quase aí chegando à vacinação, né, crianças com idades entre 5 e 11 anos. Vou agradecer a cada um de vocês. Dr. Marco Aurélio Safadi, infectologista, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, viu? Feliz Natal para você. Feliz Natal a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Doutora Ana Escobar, pediatra, professora da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado também, viu? Um bom fim de semana. Obrigada, gente. Feliz Natal e vacina para as nossas crianças aí, pessoal.
Doutora Carla Domingues, epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Muito obrigado, boas festas para você e para a tua família. Eu que agradeço e pedindo para os pais, presenteiem os seus filhos com uma vacina, porque é isso que vai dar qualidade de vida para que eles possam crescer saudáveis. Até a próxima, pessoal. Obrigado.